O governo canadense acaba de revelar um plano de defesa tão absurdo que parece ter sido escrito por alguém completamente desconectado da realidade. E o mais grave é que esse documento não surgiu de um funcionário de baixo escalão. Ele foi aprovado e circulou entre os mais altos comandantes militares do país, incluindo líderes da NORAD e também da OTAN, juntamente com as forças especiais. O que está sendo proposto é basicamente o seguinte: criar uma força militar composta por funcionários públicos voluntários que receberiam apenas 5 dias de treinamento por ano. 5 dias para aprender a atirar, dirigir caminhões militares, operar drones e se movimentar em situações táticas. Isso não é um plano de defesa, isso é uma receita para o desastre. Para entender a gravidade dessa proposta, é preciso olhar para o contexto político mais amplo. O Canadá, sob o governo de Justin Trudeau e agora sob Mark Carney como o primeiro-ministro, ele tem adotado uma postura cada vez mais distante dos Estados Unidos, bem esquerda. A relação entre os dois países, que sempre foi profunda na integração econômica e militar, está passando por um dos momentos mais tensos da história recente. As disputas comerciais com a administração Trump, a imposição de tarifas e as declarações provocativas de ambos os lados criaram um ambiente de hostilidade que seria impensável há poucos anos atrás. O governo canadense parece ter escolhido o confronto retórico em vez da diplomacia pragmática e agora tenta compensar essa postura belicosa com planos de defesa que não resistem a 5 minutos de análise séria. A ironia é brutal, meus amigos. Durante décadas, o Canadá se beneficiou enormemente da proteção americana. A proximidade geográfica e a interação através da NORAD garantiram que o país pudesse manter gastos militares relativamente baixos enquanto desfrutava de uma segurança robusta. Agora, depois de anos negligenciando suas forças armadas e contando com o vizinho do sul para qualquer ameaça real, o governo decide que a solução é armar os funcionários públicos com um treinamento de uma semana. É como se alguém que nunca cuidou da própria casa, de repente decidisse construir um castelo daqueles de Game of Thrones. O plano ignora completamente a estrutura legal canadense. A legislação de emergências do país estabelece com clareza que situações de ordem pública e desastres naturais são responsabilidades das províncias. O governo federal só intervém quando é formalmente solicitado, e as Forças Armadas funcionam como um último recurso, não como a primeira linha de resposta. Então, cada província já possui agências especializadas em gerenciamento de crises, com equipes treinadas e protocolos estabelecidos. O documento de mobilização simplesmente ignora tudo isso e trata o Exército como se fosse um serviço de pronto-socorro para qualquer enchente de incêndio florestal, para pintar meio fio. Essa confusão de papéis não é apenas juridicamente problemática. Ela revela uma mentalidade centralizadora que desrespeita completamente o federalismo e concentra poder em Ottawa, de forma que nunca foi visto antes. É completamente inconstitucional isso. Há também uma dimensão financeira que parece escrutínio. O Canadá tem sido pressionado pela própria OTAN para atingir as metas dos 2% do PIB em gasto de defesa e tal, com discussões sobre elevar seu patamar para 5%, etc. Criar uma força auxiliar de funcionários públicos poderia permitir, em tese, que seus salários fossem contabilizados como despesas militares, inflando artificialmente os números sem aumentar a capacidade real de combate. Seria uma manobra contábil disfarçada de política de segurança. Enquanto países sérios investem em equipamentos, treinamento e pessoal qualificado, o Canadá estaria essencialmente maquiando estatísticas para parecer mais comprometido com o que realmente está. As Forças Armadas canadenses já enfrentam uma crise profunda de efetivo moral. Os números militares são significativamente bem abaixo do autorizado, e os problemas de recrutamento e retenção são extremamente crônicos. Formar um soldado competente leva anos de dedicação e muito recurso. Sugerir que civis podem adquirir habilidades de combate em apenas 5 dias não é apenas ingênuo, é potencialmente criminoso. É o Maduro canadense? Essas pessoas seriam colocadas em situações de risco real
sem o menor preparo para proteger a si mesmo ou a quem eles deveriam ajudar. Quando algo der errado, e inevitavelmente vai dar, quem vai ser responsabilizado? O fato de 20 oficiais superiores terem recebido esse documento sem registrar objeções é alarmante. Onde está o senso de crítica de liderança militar? Onde é que estão os generais e almirantes dispostos a dizer que uma proposta dessa é completamente inviável? O chefe de Estado-Maior só reconsiderou o plano depois que a imprensa começou a fazer perguntas incômodas. Isso sugere que os filtros internos de qualidade falharam completamente, ou pior, que existe uma cultura de subserviência que impede questionamentos legítimos. O governo esquerdista de Kearney herdou de Trudeau uma política externa fracassada. Uma política externa baseada em gestos simbólicos, de discursos moralizantes, plenamente ideológico, bem esquerdista. Enquanto o país se distancia dos Estados Unidos, por razões meramente ideológicas, não oferece nenhuma alternativa credível para sua própria segurança. É muito fácil criticar o Washington quando você sabe que, no final das contas, os americanos virão em seu socorro se algo de errado acontecer, se algo grave acontecer. Essa postura combina com arrogância com extrema dependência. É o pior dos dois mundos. Agora, quando há uma necessidade de demonstrar autonomia militar e que isso se torna politicamente urgente, a resposta é um plano que qualquer pessoa com conhecimento básico de defesa reconheceria como inadequado. O que está em jogo vai muito além de uma questão técnica sobre a organização militar. Trata-se de confiança nas instituições e de responsabilidade com a vida dos cidadãos comuns. Propor que funcionários públicos assumam riscos reais com preparação claramente suficiente é desrespeitar essas pessoas e tratá-las como peças descartáveis em um jogo político. A população canadense merece líderes que levem a segurança nacional a sério, não governantes que fabricam soluções de fachada para problemas que eles mesmos ajudaram a criar. É absurdo o que nós estamos vendo agora no Canadá. Agora, imagina se o Canadá, por infelicidade, acaba entrando numa guerra, ou alguém declare guerra contra o Canadá. Como é que vai ser? Vai correr para preparar essas pessoas em apenas 5 dias? Essas pessoas vão morrer em zona de combate. Muitos deles, muito possivelmente, vão tentar fugir da situação. É nisso que dá ser completamente negligente com segurança. É o que eu sempre digo. O pessoal sempre fala, a prioridade de um país é a educação e tal. Não, a prioridade de um país que se preze, em primeiro lugar, é sua economia. Porque sem economia você não tem como bancar o resto das coisas. Em segundo lugar, defesa, que depende da primeira prioridade, que é a economia. E aí, em terceiro lugar, vem a educação. Porque você tem a economia para dar uma educação de qualidade, a educação vai criar mentes brilhantes para alavancar ainda mais a economia, e a economia sustenta tanto a defesa quanto a educação. E esses 3 pontos estão completamente interligados, porque a defesa acaba sendo... a educação acaba formando profissionais habilitados de forma extraordinária, tanto para a defesa quanto para a própria economia. Cara, é realmente absurdo. Quando eu vi isso aqui, eu sinceramente não acreditei. Mas eu quero saber a sua opinião sobre isso aí nos comentários.